Fala pessoal, eu sou o Diógenes Ramos e sejam bem-vindos aí à nossa sabatina aqui com os candidatos ao Conselho Tutelar 2023. Neste podcast vamos bater um papo sobre as suas visões, experiências e comprometimentos aí com o Conselho Tutelar caso seja eleito, né? Nossa convidada de hoje aqui é a Ana Carla. Tudo bem, Ana Carla? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Nervosa? Um pouquinho. Mas é tranquilo, aqui a gente vai fazer as perguntas para você de acordo com o que a gente vai conversando, a gente vai encaixando outra pergunta e é 1 hora, passa rapidinho, não passa mais do que isso, não. Vamos lá, você está preparado? Posso fazer a primeira pergunta? Pode sim. As perguntas aqui foram feitas por módulos, né? E esses módulos, depois que a gente soltar a gravação, você pode recortar esses módulos e colocar nas suas redes sociais de determinados assuntos, né? O primeiro aqui é origem e educação. Para começar, queremos saber mais sobre você. Pode nos contar sobre a sua origem, onde que você nasceu, onde que você cresceu. Você sempre foi de Indiara ou veio de fora, caiu de paraquedas aí, igual o pessoal do grupo aí falou que eu caí aqui há 4 anos atrás. Eu nasci em Edéia. A gente veio para Indiara quando os meus pais vieram. Eu tinha 1 ano e 9 meses, né? E esse ano faz 32 anos, né, que a gente está aqui. Mas a minha infância toda foi aqui. Nunca saí. O prazo que eu fiquei fora de Indiara foi apenas 2 anos, que eu me residi em Goiânia, mas a infância toda foi aqui em Indiara. Então você brincou nas ruas de terra aqui de Indiara? Tem tempo que você mora aqui então? Tem muito tempo. Então você viu a cidade, viu acontecer tudo aqui, construir escola? Isso, a gente viu bastante, né, a evolução de Indiara, porque quando eu vim pra cá, como se diz, assim, no decorrer da minha infância, muita coisa foi mudada, né? Principalmente a avenida, a construção de escola, né? Das creches, coisas que não tinha. Então, foi assim, a gente viu praticamente o crescimento de Indiara, né? Nossa, eu queria ter visto um crescimento de uma cidade, viu? Porque eu mudei muito, sabe, na minha vida. A gente era dificuldade demais no passado, aí a gente sempre estava buscando novas oportunidades, né, de vencer na vida. Hoje você está trabalhando na prefeitura? Isso, hoje você eu tirou trabalho... teve que tirar licença para ser candidato ou não? Não precisou. Não precisa, né? Aí você trabalha em qual cargo na prefeitura hoje? Eu trabalho como secretária de gabinete, né, e no protocolo. Então, mas de qualquer forma você sempre está envolvido com o pessoal do Conselho Tutelar? Sim, sempre. Sempre está nos eventos, né? A gente participa, né? Tem alguns eventos que a gente sempre está presente. Você tem amizade com o pessoal do Conselho Tutelar? Sim, conheço todos eles, né? Mas alguns a gente tem mais afinidade, outros... Nosso próximo tópico aqui é a motivação pessoal. O que te inspirou a ser candidata ao cargo de conselheira tutelar? Como foram suas experiências anteriores que te deixaram preparada para ser uma conselheira, né? Então, eu já trabalhei na igreja, né, com crianças, já trabalhei com adolescentes e foi sempre uma área que chamou bastante o meu foco, sempre foi uma área que eu gostei muito, até mesmo pelo conselho ele ser mais algo social, né, de que envolve famílias, de você porque o conselho ele não é que você tira o direito do pai educar um filho, você tá ali para aconselhar, né, você tá ali para dar um auxílio, dar um suporte. Então, assim, sempre foi uma área que gostei muito, sempre foi uma área que me chamou bastante atenção, né? Então, assim, foi por esse motivo que eu quis me candidatar ao conselho. E também por eu ser mãe, né? Hoje eu tenho 3 filhos. Você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos, inclusive 2 já tá nessa fase da adolescência, né? Da aborrecência? Isso. Dando trabalho? Na fase da... Graças a Deus, por enquanto, tá super tranquilo, né? E continue assim. Então é a criação, né? No nosso próximo tópico aqui, Ana Carla, é experiência profissional. Compartilhe um pouco sobre a sua trajetória profissional até agora. Como você acha que suas experiências podem ajudar o seu trabalho como conselheira tutelar? Você já falou que você tem uma experiência de ter iniciado dentro de uma igreja, né? Tem mais alguma coisa que te capacitou para ser, de fato, uma conselheira que vai estar ali naquela linha de frente, ali, enfrentando dificuldades dia após dia? Creio que sim. Creio que eu sempre... né, desde os meus 14 anos que eu trabalho fora. Por mais que meu pai tenha uma empresa, eu sempre quis conhecer o que era trabalhar fora, né? Então, como se diz, nessa trajetória de você trabalhar com pessoas, eu acho que isso acaba te capacitando,
né? Porque você trabalha com diferentes públicos, diferentes pessoas, diferentes personalidades. E acaba que isso vai te dando um amadurecimento, vai te trazendo experiência para você lidar com situações, né? Então, eu acho que isso acaba, assim, influenciando, né? Capacitando para a gente, por mais que são áreas totalmente diferentes, né? Em questão das áreas que eu trabalhei. Hoje eu sou graduada em administração, né? Mas até mesmo quando eu iniciei meu curso de administração, eu fiquei com receio, porque eu falava assim, gente, não é uma área que eu queria para minha vida, mas foi uma área que eu falo que fez com que eu amadurecesse muito, porque a administração, ele é um curso que você aprende a lidar com pessoas, né? Então, assim, isso é muito bom e foi muito importante para o meu crescimento e eu acho que isso pode ser um suporte muito grande para estar me auxiliando para lidar com situações que acontecem dentro do conselho. No nosso próximo tema, família e valores. Como sua família e seus valores pessoais influenciam sua abordagem em relação à proteção e ao bem-estar da criança e do adolescente? Nesse tema aqui, eu costumo dizer sobre a sua criação, o que você aprendeu com seus pais. Teve muitas pessoas que tiveram uma certa criação com os pais, às vezes os pais eram agressivos, às vezes os pais eram ausentes, e como você já tem filho, essa criação sua é a mesma que você recebeu dos seus pais, é a mesma que você passou para os seus filhos? Ou você deu um upgrade, não? Falei, isso aqui eu não vou ensinar para meus filhos, não, porque eu sofri na mão do meu pai nessa época. Como que é com você? Não, graças a Deus eu tive uma criação, assim, uma base familiar muito boa. Meu pai e minha mãe sempre foi um grande exemplo de sabedoria para lidar com os filhos, de caráter, de honestidade, né? Então, isso hoje eu tento transmitir para os meus filhos, né? Os ensinamentos dos meus pais e da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, né? Então, assim, porque foi graças a eles, né, que hoje, né, eu sou o que eu sou. Como se diz, a gente dá os deslizes da gente, né? Tem os erros da gente, mas não foi por falta de ensinamento, né? Não foi por falta de puxão de orelha. E hoje é o que eu tento transmitir para a vida dos meus filhos, passar isso para eles. Inclusive, meu pai e minha mãe é uma base para mim na criação dos meus filhos, né? São eles que são o meu suporte na criação deles. Então, assim, o que eles me ensinou foi muito importante e até mesmo para mim, como hoje, ser uma mãe melhor. A sua base familiar é mais raiz mesmo ou é mais liberal? Não, é uma base mais raiz, Sistemática. Sim, mais sistemática. Meu pai, principalmente meu pai, ele é bem, assim, raiz mesmo. E você? Eu não, eu já sou É mais Nutella? eu já não sou tanto Não é ofensa assim. não, tá, Ana Carla? Não é ofensa não, porque, gente do céu, tudo que eu tô falando nesse programa aqui, o pessoal tá levando pro lado pessoal. Quando a gente fala raiz e Nutella, é porque raiz é o pessoal mais sistemático, né? E Nutella é o pessoal mais liberal. Não é ofensa, não. Você é mais eu sou mais liberal. Você é mais na conversa. Sim, sou mais na conversa. Igual assim... Até mesmo, meu pai é daquele tipo de pessoa que ele importa até com o corte de cabelo, né? Então, assim, eu já sou mais tranquila, eu sou aquela pessoa que tenta conversar mais, mas, assim, se eu for olhar para minha base familiar, ela é uma base bem raiz mesmo. E você criou seus filhos sendo Nutella ou sendo raiz? Porque às vezes a gente né? Igual aqui em casa eu costumo falar que a Paula, ela é uma raiz no corpo de Nutella, né? Porque todo mundo vê a Paula, que é do rosinha e tal, mas a Paula também é raiz no interno. Quando ela fica brava aqui, até eu fico com medo dela. É essa questão. É mais balanceado. Não tão Nutella, mas também não tão raiz. Você fica naquele meio termo. Eu me vejo mais naquele meio termo. Sabe dosar, né? Isso. É isso aí. Vamos lá na próxima pergunta aqui do nosso tema. Religião e comunidade. Você tem alguma religião? Se sim, como você vê a relação entre os seus princípios religiosos e a responsabilidade de cuidar de crianças? Eu sou evangélica, né? E... Qual a igreja que você pertence aqui em Indiara? Hoje eu Frequenta, né? Não é pertence, não. Frequenta. Hoje eu tô frequentando mais, não tô fixa em uma igreja, mas eu frequento mais a casa de oração. Mas eu fui criada dentro da Assembleia de Deus. Ah, sim. Mas você não tem uma igreja fixa, você vai nas que te convidam. Isso. Hoje tá mais assim. É igual eu também. A gente não... Tem muita gente que fala que a gente tem que congregar direto mesmo, mas parece que a gente não... pelo menos eu mesmo, eu não me vejo somente em um local. Eu nunca pertencia a somente um grupo, sabe? Eu sempre fui
aquela pessoa que tava um pouquinho em cada grupo. Às vezes, convidou a gente para ir na igreja evangélica, nenhuma igreja, na videira, vamos lá. Na casa de oração, vamos lá. Na Deus é amor, vamos lá. Então, tipo assim, a gente nunca teve essa parte política, a parte religiosa de ficar em um só lugar. E você sempre foi criada nessa igreja, na Universal? Como é que é? Não, na Assembleia de Deus. É só pra ela rir, gente, ela tá muito nervosa. Na Assembleia de Deus. Eu fui criada na Assembleia de Deus. Seus pais são da Meus evangélica? pais são. E você acha que com essa vivência sua dentro da igreja, você acha que isso te trouxe mais capacitação, mais amor de ver uma situação difícil e querer agir com amor? Ou você acha que a sua experiência de pessoa mesmo, de profissional, de pessoa de amadurecimento, vai te impedir de tomar certas decisões como conselheira? Não, eu acho que, assim, essa questão de ter aprendido muita coisa dentro da igreja, esse lado de mais afeto e tudo, eu acho que, assim, vai auxiliar bastante, sabe? Acho que vai ser Sentir a dor do outro, a né? dor do próximo. E como que você Se acha? colocar no lugar do Como que você outro. se vê, né, numa situação difícil e chegando em casa, sua vida, porque isso, querendo ou não, influencia a nossa vida, né? Eu mesmo, hoje, com críticas, meu psicológico é super tranquilo, mas agora com maus tratos, né, por exemplo, eu não gosto muito de cachorro, porque eu já fui mordido 2 vezes, não gosto muito de cachorro, mas eu não gosto de ver ninguém maltratando um cachorro, não gosto de ver bater, eu não gosto, né? E isso me deixa mal. Às vezes, tem uma vez que a gente viu um cara que colocou fogo num cachorro, e eu fiquei o dia inteiro mal, sabe? E essa profissão de conselheiro tutelar, às vezes vocês vão chegar em uma determinada ocasião que vocês vão estar aptos a verem coisas que não é todas as pessoas que veem. O seu psicológico já está definido sobre isso? Você tem consciência de que você pode enfrentar isso? Sim, foi uma das coisas, assim, que eu acho que mais pesa, né? Na hora de você tomar uma decisão, de você ser conselheiro, que você vai vivenciar situações. Então, assim, principalmente, eu acho, assim, ainda mais eu que sou mãe. Você se colocar numa situação, né? E, assim, é a mesma coisa que você tá, nossa, se fosse com o meu, né? Se fosse eu passando por essa situação. Então, assim, eu acho que é uma coisa, assim, que Deus, no começo, eu coloquei na minha cabeça que eu teria, né, de, como se diz, ser forte, né, o psicológico para enfrentar esse tipo de situação. Porque se você não tem isso consigo, acaba que se você vai pegar os problemas do outro para si e vai acabar fazendo mal. Porque o problema, ele é assim. Aquela família tem um problema. Quando você vai lá para ajudar aquela família, aquele problema da família também começa a ser seu. Uhum. Aí você está bem definido na sua cabeça que você vai tentar ajudar, porém esse problema não pode ser levado para dentro da sua própria Isso, casa. porque o problema, ele tá lá, eu tenho de ir lá, tentar resolver ele lá, como se diz, e deixar ele lá, não pegar ele pra mim, levar ele pra dentro da minha vida. E isso é uma coisa, assim, que você tem de ter muita... Eu acho que é uma questão de sabedoria, né? De muita sabedoria pra você discernir isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para ela aqui. Se você não quiser responder, você não responde. Mas é porque a gente é atrevido, a gente gosta de perguntar. Essa parte psicológica de levar para casa, de ficar mal, hoje você trabalha no poder público. E no poder público, muitas das vezes, a gente se depara com situações que, né, eu, por exemplo, tem reunião que eu vou política, que eu volto aqui em casa, a primeira coisa que eu faço é tomar um remédio para azia, que dá vontade de vomitar, de raiva, de impotência de fazer alguma coisa que a gente sabe que vai ser bom para a sociedade, porém outras pessoas que é totalmente desqualificado tomam decisões que mudam a vida de outras pessoas. No seu ponto de vista, hoje, você chega na sua casa assim meio mal, ou ali mesmo ali você já interrompe ali o seu sentimento e bola para frente? Eu aprendi isso porque eu já fui funcionária efetiva, né, da prefeitura, numa determinada época, da qual eu trabalhava visitando. Eu trabalhava na Funasa, então eu passava em casa das pessoas. E nessa época eu tive de aprender, porque no começo eu comecei a sofrer muito, porque eu passava para fazer aquela visita e eu via determinadas situações,
eu não sabia lidar com aquilo ali, eu pegava aquela situação e levava para dentro da minha casa. Então, chegou um ponto que aquilo estava me fazendo mal. Podia até tomar remédio. Isso, porque Pra assim, dormir. você vivencia muita coisa, você vê muita coisa. Então, aí você começa a adoecer com aquilo ali, porque você não tem, não tem como uma solução para aquilo ali, você não pode solucionar aquilo ali. Então, assim, eu aprendi muito a, tipo, ver algo ali, aquilo ali não me fazer tão bem, me deixar pensativa, mas deixar aquilo ali, porque eu sei que eu não posso resolver aquilo ali. Que não tá dentro de mim resolver aquilo ali. Que se eu levar ele pra mim, se eu for pegando tudo quanto é coisinha e levando, eu vou acabar adoecendo com aquilo ali. Até no ponto de você chegar a procurar ajuda psiquiatra, né? Eu mesmo me envolvi tanto com política que hoje eu tenho dificuldade de dormir. Então hoje eu tô passando até mandar um abraço aí pro nosso médico, né? Nosso psiquiatra aí, o Marco Aurélio, gente boa demais. Ele que tá tentando aí curar a minha cabeça aí que eu possa dormir, porque eu durmo muito pouco, né? Aí eu tentei um remédio, não deu certo, tentei outro, não deu certo. Agora, nesse terceiro remédio que ele me receitou, eu já tô conseguindo até tirar uns cochilos bons. Obrigado, viu? Marco Aurélio, doutor Marco Aurélio aqui de Indiara. Próximo tema aqui é colaboração interinstitucional. Como você planeja trabalhar com outras instituições locais, como escolas, serviços de saúde e organizações sociais, para promover o bem-estar da criança e do adolescente? Como você disse, você já tem a convivência aí com igrejas evangélicas, né? Igrejas evangélicas, muitas delas têm diversos trabalhos magníficos aí de ações sociais aí. E como você acha que, como conselheira, você pode estar contribuindo também no tocante ao trabalho social, ao trabalho de conselheira, junto com essas entidades? Eu acho que palestras, né, dentro das escolas, até mesmo nos trabalhos sociais que tem dentro da assistência social, dentro do programa Criança Feliz, que é um programa que trabalha com crianças. Da Cíntia, Isso, parabéns. da A Cíntia faz um Cíntia. trabalho excepcional. E eu acho que seria, assim, muito interessante essa questão do Conselho Tutelar tá fazendo, abrangindo palestras, desenvolvendo esse trabalho. Você acha que uma palestra, qual que é a faixa etária de idade para essas palestras? Ou você fala em geral? Eu falo no geral, porque assim, ainda mais se for palestra nas escolas, a gente sabemos que cada escola tem uma faixa etária, né? Então, assim, e as palestras ser desenvolvida para aquela faixa etária. Se você vai fazer uma palestra dentro de um CIMEI, você tem de ter uma linguagem diferente para você fazer aquela palestra ali, né? E a mesma coisa é se você for fazer uma palestra dentro do Elizabeth. Então, são crianças de faixa etária diferente que você tem que saber como que você vai... a linguagem de você falar com elas. Entendo. E caso você seja conselheira, né, se Deus abençoar de você ganhar a eleição, você vai ser daquelas pessoas que vai ficar esperando outras pessoas terem ideia ou você mesmo vai atrás, vai chamar, vem cá, vamos fazer uma parceria aqui. Você tem vergonha de chamar as pessoas para fazer parte de um projeto que às vezes você mesmo desenvolveu? Não, vergonha eu não tenho. Acho que até mesmo da minha personalidade, né? Eu não sou aquela pessoa muito de esperar pelo outro. Eu sou uma pessoa mais de fazer. Então, acho que, como é algo da minha personalidade, eu não sou muito de esperar. Então, assim, eu tenho uma ideia, eu vou em busca, né, de pôr ela em prática. Isso daí. E é o que precisa, né? Porque tem muita gente que somente espera. Tem muita gente que trabalha somente com denúncias, né? Então, fica esperando acontecer. Então, a gente tem que não só esperar, a gente tem que precaver, né? Acho que o trabalho do Conselho Tutelar é justamente fazer mecanismos que evite uma possível agressão, uma possível destruição da família. O nosso próximo tópico aqui é transparência, né? A transparência, nesse tópico que a gente colocou, é sobre o que você acha que pode fazer para prestar conta, né, para a sociedade do trabalho que você fez. Porque a gente sabe que vocês não podem criar um Instagram e divulgar fotos de famílias, né, que estão dentro do processo aí do conselho. Mas vocês podem divulgar, olha, o nosso conselho tutelar tem um carro, a gente tem uma moto, a gente tem uma sala comercial, o dinheiro que entrou para isso foi usado para isso. Como que você acha que deveria fazer esse tipo de prestação de conta? Porque hoje parece que a gente não vê, né, os atuais conselheiros divulgando muito quantos atendimentos fizeram, um balanço mensal, um balanço diário, um balanço anual de quantos atendimentos que foram feitos. O que você acha sobre isso? Eu acho que essa questão
dos atendimentos, eu acho que poderia ter um boletim informativo, né? Eu acho que, logicamente, nós sabemos que a gente não pode expor ninguém, mas a gente pode fazer um boletim informativo de tantos casos que foi atendido, né? Até mesmo para a sociedade, porque hoje o conselho ele leva uma fama que ele não trabalha. Né? Nós sabemos disso, mas então eu acho que a partir desse momento que você começa a fazer esse trabalho, fazer até mesmo nas redes sociais, divulga um boletim de atendimento, a sociedade já passa a ter uma outra visão. E hoje eles não fazem isso, por que você acha? No seu ponto de vista? Você faria e hoje eles não fazem isso por quê, no seu ponto de vista? Você acha que é alguma pressão do prefeito, de algum político? Não sei se tem a ver com político, né, ou algo do tipo, mas talvez seja por eles mesmos, né, talvez eles não pensaram nessa iniciativa, talvez não tenha essa visão, e não teve essa visão. Esse podcast, Ana Carla, é justamente para a gente conscientizar as pessoas e mostrarem para os nossos seguidores aí que a gente leva o nosso trabalho a sério. Por mais que vocês achem que é um absurdo existir políticos que ocultam informações, isso é mais normal do que você imagina. Eu não estou falando que isso acontece aqui em Indiara, mas a gente sabe que a nível nacional tem muitas pessoas aí que escondem quantas pessoas infectadas pelo Covid está dentro da cidade, que esconde quantas pessoas que está com o vírus da gripe, justamente para não dar um alarme maior do que pode, que às vezes as pessoas explodem com um certo tipo de informações. Então, já pensou se sair um boletim falando que a cidade de Indiara, 60% das famílias passam por acompanhamento com o Conselho Tutelar? Então, isso é muito grave para a gestão pública, e a gestão pública tem que precaver sobre esse tipo de atitude, né? Então, você acha que você entrando lá, essa parte da transparência, você publicaria os atendimentos que você envolveu, que o seu grupo envolveu? Sim. Isso você não tem problema nenhum com isso? Não. Vamos lá, na próxima pergunta. Tomada de decisões. Vai ficando mais arrochado aqui, mas é a sua decisão, não é a minha. Não, fique tranquilo. Tomada de decisões. Na sua opinião, quais características são essenciais para tomar decisões justas como conselheiro tutelar, especialmente quando há conflitos entre os direitos dos jovens e as necessidades da família? Quando você chega numa situação onde que o filho denunciou a mãe, às vezes até por algo que a mãe está certa de cobrar, como você acha que você tem que tomar essas decisões? Eu acho que tem que ser um caso analisado, né? Então, assim, não é porque um filho chegou lá, fez uma denúncia contra a mãe, que você vai lá e já começa a tomar as decisões a partir de ali. Não, eu acho que você tem de estudar o caso. Você tem de saber o lado da mãe e o lado do filho, né? Mas, assim, eu acho que é tudo uma questão do estudo do caso. Então, antes de tomar qualquer atitude, você acha que tem que ser analisado, Isso, eu acho que estudado? tem de ser estudado. Isso você mesmo faria ou você faria em grupo? Como que funciona? Sim, Do seu ponto de vista? eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que quando chega uma denúncia ali no conselho, eu acho que ela tem de ser estudada no grupo, né? Eu acho que o grupo em si, ele tem de tomar uma decisão, mas eu acho que também se você acha que você tem ali como que eu vou dizer? Uma discordância entre o pessoal do Uma grupo? discordância, você também tem de ver né? Você tem tudo pra mim, eu acho que tem que ser analisado. Porque a gente também não tá 100% certo em tudo, né? Isso. Por isso que é bom. Por isso que é o conselho, né? O nome? Uhum, Conselho, né? conselho. Pra tomar uma decisão. E você acha que você não vai ter problema nenhum com os conselheiros? Ou você acha que, dependendo pelos candidatos que você viu aí que tem possível chance de ganhar, você poderá ter alguma dificuldade? Às vezes por simpatia, Não, eu creio que não. Você é mais tranquila? Eu sou mais tranquila. Você não é igual eu, não? Que sou caçador de confusão aí? Não, Tem muita eu sou gente. mais tranquila. Vamos lá então. Próximo tópico aqui é abordagem às diversidades, né? Como você planeja garantir que todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua origem cultural ou social, recebam a atenção adequada do Conselho Tutelar? Esse tópico aqui foi um resumo de várias perguntas que a gente fez. É porque teve muitas pessoas que reclamaram que os atuais conselheiros tutelares, eles tratam pessoas que têm uma classe social mais alta de uma forma e pessoas que têm classe social baixa de outra forma. No seu ponto de vista, o que você acha sobre isso? Eu acho que todos têm que ser tratados igual. No meu ponto de vista, é isso. Não é a classe social que vai distinguir como que você tem que ser tratado. Eu acho que essa questão, todos têm que ser tratados da mesma forma. Então, se você vê uma situação
onde que de um empresário famoso na cidade, ou um político famoso na cidade, se ele tivesse, sei lá, espancando a esposa, batendo no filho, você acha que você não teria problema nenhum de chegar nessa família e dar uma dura e abordar e fazer todo o trâmite legal para aquela pessoa ter uma punição? Não, não veria problema, porque até então eu tenho de pensar no caso. Igual se é uma criança que está sendo agredida, o meu foco ali é ela, não é a classe social, não é quem é a pessoa. É defender o direito dela. Então agora a gente vai passar para uma nova fase de perguntas aqui, perguntas de que você já esteja como conselheiro, né? Tá aqui o nosso próximo tópico aqui é os primeiros passos. Caso seja eleita, né? Quais serão suas primeiras ações como conselheiro tutelar para entender as necessidades da família e iniciar o seu trabalho na proteção e promoção dos direitos dos jovens? Ganhou hoje. Amanhã, o que você faria? Eu acho que como se diz, eu ia, né, aprofundar mais sobre todo o estatuto da criança e do adolescente, até mesmo para você ter um norte de como trabalhar, de como lidar com as determinadas situações, até mesmo para você não fazer algo que seja fora da lei. Então você ia se aprofundar no conhecimento do conselho tutelar mesmo. Isso. Isso daí. Vamos lá? O próximo tópico aqui é expectativas e contribuições. Quais são suas maiores expectativas, né, ao se tornar um conselheiro tutelar e como você pretende contribuir para melhorar a vida das crianças da cidade de Indiara? Me qualificar mais, né, para trabalhar com mais excelência. Você acha que você trabalhando com mais excelência, automaticamente o seu serviço ficaria mais eficiente? Sim. Então, beleza. Vamos lá na próxima pergunta aqui. Situação real. Essa pergunta aqui é a pergunta que vai definir o voto de muita gente, inclusive até o meu voto, né? Vamos lá. Situação real. Você chega em uma casa e nessa casa tá umas 10 pessoas bêbadas lá e nisso um dos bêbados lá está espancando a esposa e a criança está chorando ali naquele momento ali. E alguém daquela festa pega e liga para o conselho tutelar. Qual que é a sua atitude de imediato? O conselho, ele trabalha ele é uma rede, né? Então, assim, eu não posso chegar lá e tomar a criança, né, e tudo. Então, eu acho que eu tenho que acionar, né, a polícia, a delegacia, né, ligar na delegacia para estar chamando, para a gente estar indo lá verificar o caso. Aí chegando lá, você viu que realmente aquele ambiente ali está inapropriado para uma criança. Chegando lá, provavelmente a polícia vai levar o agressor, vai levar a mãe para fazer exame de corpo de delito e a criança. Eu acho que aí a criança fica, né, sobre o cuidado do conselho, a gente vai ligar para um parente, né, no meu caso, a gente ligaria para um parente para estar acolhendo a criança durante aquela situação. No caso extremo, onde todas as portas se fecharam para você, e você passou por um caso desse aí, você levaria uma criança para sua casa, pelo menos de um dia para o outro, até a poeira baixar? Sabendo que, por lei, eu não poderia fazer isso, né? Mas eu buscaria outras portas, outras saídas, né? Ligaria para assistência social para a gente tentar acolher aquela criança. Mas se de tudo não tivesse uma solução, não tivesse como resolver a situação, sim, eu levaria. Mesmo sabendo que, por lei, o conselheiro não pode estar fazendo isso. É um caso muito específico, né? Para acontecer um trem desse daí. Quem não tem um parente, quem não tem um conhecido, quem não tem. Mas, de qualquer forma, a gente só te fez essa pergunta porque, como recebemos muitas perguntas nesse intuito, a gente queria saber a sua opinião sobre isso. Porque tem muito conselheiro tutelar que, numa situação dessa aí, ele nem procura saber se tem um parente ou não. Ele simplesmente deixa a criança junto com a mãe lá dentro do hospital, lá para fazer exame de corpo de delito. Eu acho que o acompanhamento ele tinha que ser do começo, meio e fim, né? Tinha que acompanhar tudo mesmo, né? Vai saber que se o cara vai voltar, porque hoje em dia malandro quase não fica preso, né? Fica preso por pouco tempo e já sai. Vai que o cara já volta e prejudica a família inteira, né? Então, cada caso é um caso. Isso. Avaliação e adaptação. Como você pretende avaliar regularmente suas ações e abordagens como conselheira tutelar? E estar disposto a fazer ajustes quando necessário? Sim, lógico. Eu acho que
você tem de auto-avaliar sempre para ver o que você está fazendo, o que está fluindo e o que não está fluindo. Então você, para se precaver de pessoas que falam que você não vai trabalhar, que a fama do conselheiro é que ele não trabalha, para você se precaver, você faria algum relatório diário de quantos atendimentos que você fez, do que você fez? Sim, sim, Né? até mesmo, eu acho que seria bom para mim mesma, né? Essa questão de estar fazendo relatório, para mim mesmo estar analisando o trabalho que eu estou desenvolvendo. Ok, vamos lá. Essa pergunta aqui, ela não é mais uma pergunta, ela é mais uma apresentação. A gente está chegando no final já. E esse momento aqui é a contribuição à comunidade. É um espaço que a gente criou justamente para você falar o seu nome, falar quem você é filha de quem, né? E pedir o seu voto para a comunidade. Essa parte agora, você pode olhar para aquela câmera ali e você pode pedir o seu voto, inclusive falando o seu número. Fique à vontade. Meu nome é Ana Carla, eu tenho 3 filhos, né? E sou filha do Carlinho da Pamonharia, sou mais conhecida, né, dessa forma. Me candidatei ao conselho, coloquei meu nome à disposição da sociedade para a gente estar desenvolvendo um trabalho perante a sociedade, né, defendendo os direitos da criança e do adolescente. E conto com o apoio de vocês. Meu número é o 114. Então, vote certo, vote 114. E para vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Não poderia deixar de agradecer aí a Cíntia, né, do Conselho Tutelar, ela que articulou com todos os candidatos aí ao Conselho Tutelar, fez o convite. Quero agradecer também aqui o vereador Zé Neto, o vereador Vantuir, o vereador Hélio Júnior, a Câmara Municipal de Indiara também aí, o Fred Souza, meu primão lá do Supermercado Souza, junto com o Fernandinho, o Depósito São Luís, da Ana Paula, mulher que roubou meu coração, o Grupo Conexão do nosso parceiro J. Brito, né, gente fina, e a Ideias Gov, né, para você aí que tem um amigo que é político, para você que é político, para você que tem um familiar dentro da política, e esse camarada vive passando vergonha, ou essa mulher vive passando vergonha na internet, e precisa de uma assessoria para apresentar projetos de leis que vai mudar a vida da sociedade, que vai mudar a vida de pessoas de verdade, passa o nosso contato para ele, né, que a gente faz toda a cobertura, todo o marketing, desde criação de logomarca até mesmo as produções audiovisuais, assessoramento dentro de ministérios, dentro do governo estadual, dentro do governo federal, e a gente está pronto para ajudar o máximo possível as cidades que nos procuram. Um abraço para vocês, não esqueçam de compartilhar nossas lives, os nossos cortes, não esqueça de curtir e compartilhar na íntegra, né? Não fica vendo só os cortes não, compartilha na íntegra. E algo seríssimo é que para você, né, que pensa aí em votar no Conselheiro Tutelar, e para você que nunca votou no Conselheiro Tutelar, esse é o momento de você exercer o seu direito de voto. E uma coisa que eu peço, que causou muita polêmica em uns grupos aqui de Indiara, é justamente para você não votar somente por indicação. É lógico que o voto é livre, o voto é seu, você faz o que você quiser com o voto. Mas conheça os seus candidatos. Um podcast desse daqui, uma entrevista dessa aqui, já é o suficiente para você conhecer quem que é a pessoa que num momento de dificuldade vai defender às vezes você, vai defender a sua família. A gente tem que mudar a cultura do voto. O voto de cabresto só porque amigo falou, não. Ah, o amigo te falou que que a Ana Carla é boa? Ah, então a Ana Carla é boa, então eu vou votar nela. Não, conheça a Ana Carla, entra no perfil dela lá no Instagram, vê a vida dela, como que é a vida dela, vê a nossa matéria aqui no podcast, como que ela foi a criação dela. Pergunte às pessoas na rua, nossa, você conhece a Ana Carla? Como que é a Ana Carla? Como que é a Carla com os pais? Como que é ela com os filhos? Você acha que uma pessoa que maltrata os pais, uma pessoa que maltrata os filhos, será mesmo um bom conselheiro? Não, gente, não. Então, para vocês, não deixem de votar, mas não deixem de conhecer de verdade os candidatos que você vai votar. Um abraço e fiquem com Deus.